E aí, querido amigo, querida amiga, está gostando do nosso estudo? Está sendo uma bênção, né? Aprofundar aqui nas Escrituras, nesses assuntos tão essenciais e fundamentais para a nossa própria vitória, né? Eu agradeço a sua companhia, agradeço por você ter, nessa semana, compartilhado esse vídeo, continue fazendo assim. Agradeço as suas orações. E se você ainda não é inscrito, eu vou lhe pedir mais uma vez, se inscreva. Dê o seu gostei ou o seu não gostei. Escreva alguma coisa aqui no chat. Tudo isso fortalece, porque esse canal vai ter engajamento. E engajamento para a plataforma do YouTube é muito importante. Ele vai entender, poxa, esse canal aqui precisa ser promovido para mais pessoas. E aí é o evangelho que vai. Tá bom? Combinado? Que Deus abençoe você. Vamos juntos. O remanescente do tempo do fim. O fato é, Satanás está irado contra Deus e irado contra o seu povo. Por quê? Primeiro, porque Deus tem o controle do universo e Ele queria o controle. Deus tem a adoração de toda a ordem criada, de todos os seres criados, Ele queria essa adoração para si. Deus é o grande governante, Ele queria ser o governante. Deus recebe todas as homenagens e Ele queria essas homenagens. E está irado contra o povo de Deus, porque o povo de Deus é quem invade o seu território com o evangelho, salvando aqueles que estão sob o seu poder. Isso é fato. Aí é o seguinte, nós vimos ontem que ele perseguiu durante 1260 anos a igreja que foi para o deserto. O deserto significa lugares remotos, ou seja, a igreja era uma igreja perseguida, ela não poderia pregar abertamente, aqueles que eram encontrados pregando eram presos e se não negassem sua fé eram queimados vivos. Aí nós lembramos de John Hus, lembramos de Wycliffe e tantos outros, né, que foram terrivelmente perseguidos, milhares e milhares de pessoas. Estou falando desses dois aqui porque eles desenvolveram um papel muito, muito importante na história aí da reforma, do período da reforma. E eles, por causa da morte deles, outros tantos se levantaram para continuar a sua obra de permanecer fiel e pregar a verdadeira mensagem da Bíblia, pura e simples. Por isso eu citei esses dois. Mas o fato é que depois desse tempo, o diabo vai continuar irado contra a igreja. Capítulo 12, versículo 17, nos é dito lá: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Está vendo aí? Ou seja, o que sobrou dessa igreja? 1260 anos, perseguição, morte violenta aos cristãos no sentido dos fiéis seguidores de Cristo, porque os que perseguiam também eram denominados, eles se autodenominavam cristãos, perseguindo os que eles chamavam de herege, porque discordavam deles, eles pensavam estar prestando um favor e um serviço a Deus. Aí o que restou dessa igreja, no tempo final, também foi vítima da ira e da raiva de Satanás, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ou pelejar contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Aqui duas características: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui, amigos, nós precisamos entender que o povo de Deus será um povo leal a Cristo. É por isso que eu sou contra essa pregação da graça barata, sabe? Sabe aquela graça que diz assim, ó, Jesus já pagou, Jesus já venceu, eu não preciso mais vencer, eu posso viver aí cometendo os pecados, fazendo o que eu quiser, porque eu não preciso obedecer ao Senhor, no final é só me arrepender, pedir perdão, Ele há de me salvar. Gente, é um perigo isso aí, viu? É um grande perigo, porque é uma pregação de uma graça insignificante, uma graça barata, né? Pode realmente, é de graça para nós, mas custou cada gota do sangue de Cristo e Ele nos comprou para não sermos como nós éramos. Ele morreu pelo nosso pecado, não para que nós vivamos no pecado. Ele não nos salva no pecado, Ele nos salva do pecado. E aqui, nessas duas características, nós vemos um povo leal. Diz a Bíblia que eles são vítimas e alvos da ira e da guerra que Satanás faz contra eles, e que eles são fiéis a Deus porque guardam
os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Tá vendo? Haverá um momento em que o diabo vai usar todas as suas forças, inclusive para ameaçar de morte esse povo. Porque é dito da besta que persegue o povo de Deus, no capítulo 14, a partir do versículo 6, fala que aquele que recebeu o sinal da besta ou o número do seu nome, esse beberá do cálice da ira de Deus preparado sem mistura e será atormentado com fogo e enxofre. Né? Porque deixou a lealdade de Deus e aceitou ser leais à besta, que é um poder apóstata, que é um poder religioso que persegue. Aí, no capítulo 13, nos é dito que não haveria um embargo econômico, haveria aqui o que eu diria, haveria aqui um boicote econômico sobre aqueles que são verdadeiramente fiéis a Deus, porque diz assim, capítulo 13, versículo 17 de Apocalipse, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. E aí esses sofrerão tremendamente, porque é tirar aí a sua convivência da sociedade, porque você vende e compra constantemente. Você que trabalha numa empresa, por exemplo, você está vendendo sua habilidade e o seu tempo para uma empresa a fim de receber um salário no final do mês. Então isso quer dizer que você vai perder o seu emprego e, consequentemente, o que você vai conseguir comprar? Nada, porque vai lhe tirar aí a participação na sociedade. Não está difícil disso acontecer, viu? O dinheiro em espécie cada vez mais está desaparecendo. Hoje nós usamos cartão para tudo, né? Antigamente era dinheiro em espécie. Aí veio o cartão. Hoje em dia, com o celular nas mãos, você vai lá e aproxima e paga a sua conta e o crédito sai da sua conta e vai para o crédito daquele vendedor que lhe ofereceu o produto e onde você comprou o produto. Então, se nós temos créditos virtuais, é fácil tirar isso de você. Então, isso vai acontecer no final. Mas veja que haverá também até um decreto de morte. O verso 15, capítulo 13, verso 15, diz assim, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Percebeu aí? Haverá aí uma perseguição ferrenha, terrível contra o povo de Deus. E aqui é o seguinte, lembre-se de Apocalipse capítulo 12. Quando eles foram salvos, aí a Bíblia tem um testemunho muito bonito acerca daqueles que foram salvos. Pois eles venceram por causa do sangue de Cristo, por causa da palavra do testemunho que deram, e aí diz lá, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida, foram leais a Deus. Então entenda uma coisa, meu amigo, o povo de Deus é bem identificado na Bíblia. Eles guardam os mandamentos de Deus, não guardam 9, não guardam 8, não guardam 7, guardam os 10. Os 10 mandamentos de Deus foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Deus não permitiu que ninguém escrevesse, Ele próprio escreveu em tábuas de pedra. Por que pedra? Porque dura para sempre. Se ninguém quebrar, jogar no chão como Moisés fez, ela permanecerá lá inalterada. Diferentemente de você escrever num pergaminho, de você escrever num papel, essas coisas são voláteis, elas desaparecem com muita facilidade. Agora a pedra não. Por quê? Porque a lei de Deus é a base do seu governo. A lei de Deus retrata o seu amor. Quer ver uma coisa? Se fosse 10 mandamentos do diabo, ele diria assim, tenha quantos deuses você quiser. Pode adulterar, trair a sua esposa quantas vezes você quiser, trair seu esposo quantas vezes você quiser. Pode roubar, porque o que é dos outros é seu também. Esquece de seu pai, sua mãe, para que cuidar de gente idosa, dá muito trabalho. Se fosse os mandamentos do diabo, como é o mandamento de Deus, ele fala exatamente o contrário, porque isso é parte do seu caráter. Um marido fiel à sua esposa demonstra que está com Deus, porque esse Deus é fiel. Ele não trai com as pessoas, ele não trai, ele é fiel até o fim. Não mentir, não matar, não roubar, enfim, todos os mandamentos de Deus são importantes.
Então, amigo, mais uma vez, nessa grande batalha nos é dito que não haverá neutralidade. Ou somos de Deus ou não somos. Ou somos devotos, nós somos fiéis, leais ao nosso Criador, ou nós iremos adorar a besta. Ou nós iremos sucumbir diante dessa pressão, desse boicote econômico, e pensando na nossa própria vida, haveremos de aceitar aí as imposições desse poder religioso contra Deus, e aí perderemos a nossa salvação. Então, a lição de hoje vem nos trazendo essa advertência. O mundo caminha aí para a crise final, mas por meio de Jesus, em Jesus nós teremos a nossa garantia, a nossa salvação. Você pode acreditar, Ele estará ao seu lado. Ah, mas a ameaça é muito grande, eu estou com medo, o prejuízo é muito, muito grande, eu posso perder as minhas economias, eu posso perder até minha vida. Então, não se esqueça que quanto maior for a prova, maior será a sua recompensa. O Senhor Jesus estará sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. É só você acreditar. Muitos cristãos no passado morreram queimados, jogados às feras, dilacerados por leões, e não se demoveram uns milímetros sequer da sua fidelidade ao seu Criador. Esses não foram esquecidos por Ele. Estarão no céu coroados com a vida eterna. Acredite, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como diz aqui, que não amam a sua própria vida, mesmo em face da morte. Sejamos esses, porque esses é o que o Senhor Jesus está procurando. Querido Pai, nos ajude, Senhor. Somos tão fracos. Às vezes vendemos a nossa lealdade, fidelidade ao Senhor por tão pouco, por migalhas que Satanás nos oferece. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Em Cristo Jesus, nos dê essa força, nos dê condições de vencermos as tentações. Em nome dele que pedimos. Amém. Foi bom estar com você, amigo, amiga. Amanhã terminaremos aqui a nossa jornada dessa primeira semana desse novo trimestre. Eu fico esperando você ansiosamente, viu? Aproveite bem a sua quinta.